Eles estão de linha de frente entre a comunidade, entre o pessoal e o médico. Minha mãe era acamada, então todas as vezes que eu precisava, o médico ia na minha casa e a enfermeira também. Estão sempre visitando, principalmente na questão da dengue, né? Estão sempre fazendo essa fiscalização. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A importância dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os agentes comunitários eles surgem logo depois, quando o Sistema Único de Saúde é criado. A gente tem a Constituição de 88, que traz nos seus princípios o direito universal à saúde no nosso país, e o Programa de Agente Comunitário, 3 anos depois, é criado. E como é que ele é pensado? O que é que desencadeou isso a nível nacional? Em 91, o Brasil passava por uma epidemia de cólera. E a gente tinha a necessidade, enquanto sistema de saúde, de chegar aonde as pessoas se encontravam, e principalmente aquelas pessoas em territórios muito remotos. Então, uma das estratégias pensadas, com base em experiências de alguns municípios no interior do Nordeste, foi pensar em pessoas da comunidade que pudessem levar orientação, com formação para as pessoas aonde elas moram nesses territórios. Então, ano que vem, em 2026, a gente comemora aí 35 anos dessa estratégia que foi o Programa Agente Comunitário, que depois evoluiu para o que hoje a gente chama do Programa Saúde da Família, que está aí espalhado em todo o território nacional. O Felipe e a Gabriela são agentes comunitários de saúde e estão chegando agora para mais um dia de trabalho e a gente vai acompanhar. Em 2006, a Constituição já previa a contratação pelo SUS dos agentes de saúde e de combate às endemias. No mesmo ano, veio a regulamentação das atividades. Em 2022, mudança na Constituição Federal. Vencimento não inferior a 2 salários mínimos e previsão de aposentadoria especial em razão dos riscos relacionados às funções desempenhadas. Na maioria das vezes eu sou bem recebido, né? Desde que você tenha um pouco de empatia na hora de falar, seja cordial, se apresente. Um sorriso no rosto sempre ajuda e as pessoas geralmente recebem muito bem, né? Vai ter um ou outro ali que vai estar um pouco ranzinza, mas você sabendo conversar, você consegue contornar essa situação. A gente ainda trabalha muito com o cadastramento das famílias, eu acho que esse é o principal. A gente vai todos os dias, vai em todas as quadras, né? Somos equipes separadas por quadras, então eu vou nas minhas quadras, o Felipe vai nas quadras dele. Eu cadastro as famílias e a gente faz o acompanhamento de gestantes, idosos, crianças pequenas, a gente vê o cartão de vacina, a gente é a ponte, né, entre o sistema de saúde e a população. Então a gente vai ali informar, acolher e trazer esses casos para a equipe para a gente poder ver onde a gente precisa dar uma atenção maior. A primeira parte é a parte burocrática, que é a parte de cadastro, verificar quem são os moradores, se houve mudança na composição familiar e, havendo, fazer essa alteração. Verificar também as condições de saúde dessas pessoas, quais são os agravos que essa família possui, né, de condição de saúde. Porém, mesmo essa parte burocrática em execução, em segundo plano, a gente está avaliando um todo. Igual eu peguei uma realidade há pouco tempo atrás, de 2 famílias aqui no Mangueiral. Uma delas, o ambiente estava muito insalubre, e aí fui descobrir que a família era na condição de vulnerabilidade, a senhora tinha as condições dela de saúde, pressão alta, infarto, o filho dela estava envolvido com situações de crime. Eles atuam, né, visando conhecer a gente, né, para a gente participar do programa junto a um posto de saúde. O senhor também é hipertenso? Sim. E tá com pré-diabetes, o senhor tinha me falado. Estou com pré-diabetes. Você tem as medicações aí que o médico passou pro senhor? O senhor consegue pegar pra mim, só pra gente ver? E a receita também? Também. Beleza. Porque eu controlo tranquilo. Vai controlar, né? O horário de tomar.
senhor está com vontade de ir ao banheiro, não? Não, está tudo em ordem. A equipe aí esteve agora com o senhor, mediu sua pressão, fez algumas perguntas. O que o senhor achou? Eu achei nota 10 porque eles dão uma assistência muito boa aqui e frequentemente a gente está se encontrando aqui para a averiguação de pressão dos moradores daqui do condomínio. O senador Marcelo Castro é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, já foi ministro da Saúde e conhece bem o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias e pode falar melhor do que ninguém a importância desses profissionais. De todas a categoria que trabalha com saúde, aquele que está diretamente ligado às pessoas, aquele que vai de casa em casa, de sol a sol, com chuva, com tempo frio, com tempo quente, né? Todas as circunstâncias que vão de casa em casa controlar as pessoas, aferir a pressão, ver se está sendo controlada a diabetes, acompanhando as gestantes, acompanhando os idosos, orientando como faz. E a gente vê a importância dessa categoria profissional, dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, quando vêm epidemias. Na época em que minha avó ainda era viva, era paciente oncológica e não podia se locomover de casa para outros lugares. Algumas vezes eles foram para ajudar a fazer alguns curativos do corpo, porque ela ficava acamada há muito tempo, ou mesmo para ver como as outras pessoas da casa também estavam, marcar com antecedência algum outro atendimento que a gente precisasse, contatar o pessoal do posto se precisasse de alguém que fosse enfermeiro, com cuidado especializado, para fazer esse atendimento em casa. Então, para nós foi muito bom não ter que locomover o paciente até o posto de saúde, por exemplo, e ter alguém que pudesse vir de lá para cá fazer esse atendimento que o pessoal da casa não tinha especialização para fazer. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude de ministro do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. É um trabalho fascinante, preventivo, importantíssimo, é um trabalho de medicina social de altíssimo nível. Os agentes comunitários bem trabalhados em seus respectivos locais, eles são capazes de reduzir até 80% as alterações das doenças crônico-degenerativas. Se tem um agente comunitário de saúde que vai orientar as pessoas, mede a cintura deles, olha, aqui você não pode passar de tantos centímetros, tá entendendo? Está fora do peso, tem que fazer atividade física, tem que comer menos, tem que comer melhor. Então, tudo isso ajuda a evitar que essas pessoas evoluam com complicações. Que complicações são essas? A que nós conhecemos, derrame cerebral, né? Os AVCs, infarto do miocárdio, o diabetes causa cegueira, perda dos rins. Quantas pessoas não tem no Brasil hoje? Milhares de pessoas fazendo hemodiálise porque tem os rins perdidos por causa de diabetes. Os agentes de saúde, eles são os anjos da guarda de toda a população. Portanto, eles precisam de cursos de capacitação, eles precisam do reconhecimento salarial, eles precisam também de que o Estado os veja como esse protetor da população. Portanto, todos os benefícios que venham a ser dados para os agentes de saúde são justos, porque, na verdade, assim eles defendem a saúde de todos nós. Um outro movimento importante que começou em 23, que o Ministério da Saúde começou a qualificar o agente comunitário para uma etapa importante nesse processo de diagnóstico ou de orientação às pessoas olhando a questão das doenças cardiovasculares, que é habilitar o agente comunitário para aferir pressão arterial. É uma medida simples, mas que impacta grandemente na possibilidade de a gente identificar pessoas com pico hipertensivo ou com alterações da pressão arterial, para que a equipe possa fazer um diagnóstico correto e começar o acompanhamento dessas pessoas no território. Também, com esse curso de formação do Mais Saúde com a Gente, o agente comunitário passa a fazer a aferição da glicemia capilar, que é uma medida super importante para as pessoas que têm diabetes no controle e no segmento do seu cuidado em casa, né, e junto com a população dentro desse território. Ela deu um pouquinho alto, tá? O senhor já tomou medicação hoje? Eles são cerca de 385 mil no território nacional.
O agente comunitário de saúde é a ligação entre a comunidade e as equipes de saúde da família. Nas visitas domiciliares, pode identificar sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas e fazer o encaminhamento para a unidade de saúde. Já o agente de combate às endemias identifica situações de risco relacionadas ao meio ambiente. Ele aponta áreas críticas para a transmissão de doenças. Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental. Eles muito ensinam e prezam a questão da dengue, do Aedes aegypti. Eles ensinam que não pode colocar água, tem que colocar terra no vaso para que o mosquito não venha se alastrar. Esse trabalho ele nos possibilita a gente atuar diretamente com a população, informar sobre os riscos, né, daquela região. Cada bairro tem a sua peculiaridade, né? Aqui, especialmente nessa nossa região, nós temos muitos condomínios, né? Então, o que a gente conta muitas vezes é com a colaboração dos síndicos, né? Das pessoas que estão envolvidas ali com aquela comunidade. E aí a gente primeiro tenta falar com essas pessoas que são responsáveis ali pela região, para fazer esse meio de campo, né, com a gente, e aí informarem aos moradores os dias, os horários que a gente normalmente costuma passar. A gente sempre conta também com o uniforme completo, o crachá, né, e também nós fornecemos o telefone do nosso núcleo para que as pessoas, caso tenham alguma dúvida, possam entrar em contato, né, com os chefes e esclarecer que aquela pessoa está atuando naquela região. Sempre está lavando a boca, não só trocando água, porque nós, a gente tem um olhar minucioso, né? Que é um detalhe, é uma tampinha de garrafa que às vezes para o morador ele acha que não é nada demais, mas ali o mosquito ele pode colocar os seus ovos ali numa tampinha, num copo descartável, às vezes numa sacola plástica que está ali parada no local ali, e às vezes o morador vê aquilo ali como se fosse algo, sei lá, normal, não tivesse aquele potencial. A importância desse serviço que eles realizam aqui, ela tem a ver com a nossa saúde e com a nossa segurança também, né? Esse cara a cara, esse olho no olho, a pessoa vir aqui, ter uma didática, mostrar na prática, a gente acaba aprendendo mais, né? Eu não sei se é a questão do ver fazendo, a gente consegue assimilar melhor. Esse cuidado de você olhar para a sua residência, né? Fazer uma manutenção ali toda semana, uma manutençãozinha diária, às vezes passar o olho, é um cuidado que a gente aprende a ter. Embora a gente cuide, mas o olhar deles é um olhar treinado, né? Então, às vezes, eu acho que a calha, por exemplo, a gente nunca vai olhar para cima, né? Olhar calha, telhado. Então, eles falam, como que está a sua calha? Já limpou? Então, eles dão uma orientação para a gente melhor. É um trabalho de grande importância, porque isso mostra o cuidado que o governo tem com o bem-estar da população. Então, assim, é uma questão de saneamento, né? Eles cuidam da limpeza, cuidam de tudo, e isso, na realidade, é um dever para o cidadão, porque volta diretamente para ele. Todo mundo conhece a vigilância ambiental somente com o pessoal do controle da dengue, mas não é só isso. A gente faz muito mais coisas. Então, a gente tem a questão do controle da água, né, para o consumo humano, fazemos o controle do ar, né, a vigilância dos solos, de desastres, além do controle para chagas, né, verificamos barbeiro aí no DF todo, escorpião, que agora, com a recente chegada das chuvas, está aumentando muito os casos de escorpião. O controle da raiva, né, que vacinamos aí periodicamente nos núcleos nos núcleos de vigilância ambiental. Eles são atores fundamentais, olhando um outro componente importante na saúde, que é a vigilância em saúde,
né, de tentar identificar e intervir também ao identificar focos relacionados a mosquitos ou animais dentro desse território e de orientar as pessoas no seu processo de cuidado, né? Então, o agente de combate a endemias, quando visita uma casa, identifica um cachorro, por exemplo, ele vai perguntar a essa pessoa se esse cachorro está vacinado contra a raiva, faz uma visita em torno do domicílio, que a gente fala de uma visita do peridomicílio, para identificar possíveis focos de mosquito que podem trazer aí diversos agravos, né? A dengue, a gente vivenciou uma epidemia importante em 2024 e o trabalho do agente de combate a endemias foi importante para que a gente conseguisse minimizar, né, o impacto dessa epidemia para a população. A gente tem trabalhado junto à Secretaria de Atenção Primária e à Secretaria de Vigilância em Saúde para integrar o trabalho desses dois atores, né? É fundamental que o agente comunitário leva de informação para as pessoas no território a partir de um núcleo de família e desse olhar mais amplo que o agente de combate a endemias traz do ambiente, também interferindo nesse processo de cuidado. Aqui a gente instala uma paletinha para pegar os ovos do Aedes aegypti. Então, ele aqui vai ser atraído por um depósito com água escuro, né? Então, dentro dessa água, a gente vai colocar o levedo de cerveja e aí ele vai ser um atrativo para o mosquito. A fêmea vai vir aqui depositar os ovos nessa paletinha, que posteriormente a gente vai fazer a troca, que é semanalmente, e levar para o laboratório para fazer a contagem dos ovos para saber como é que está a infestação do Aedes aegypti na região. Os agentes comunitários de saúde têm um trabalho fundamental na atenção primária. Eles que muitas das vezes fazem o primeiro contato com o cidadão que às vezes nem é atingido pelo sistema público de saúde. Através deles levam as orientações preventivas para se evitar determinadas doenças que custam muito para o Sistema Único de Saúde. Eu entendo que o trabalho deles tem que ser valorizado, eles são a primeira ponta do atendimento para poder ter uma percepção boa da saúde pública na cidade em que eles funcionam bem. Os soldadinhos da saúde são aqueles que vão de casa em casa levar ensinamentos, inclusive uma coisa fundamental para evitar doenças veiculadas pela água, as viroses, que são os ensinamentos, a educação e saúde fundamental para essa atividade. Eles têm trabalhado muito, já evoluímos muito no Congresso Nacional, fazendo todas aquelas leis necessárias à sua proteção do trabalho. Vou continuar apoiando no Senado todas as ações. Que esse trabalho é eficiente, esse trabalho responsável, que esses profissionais, tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de combate à endemia, ele é fundamental para a saúde preventiva da nossa população. E o Congresso Nacional tem aprovado leis importantes que fortalecem essa carreira e reconhecem a sua importância. Um agente comunitário de saúde, um agente de combate às endemias, diferente de todos os outros demais profissionais que compõem a estratégia de saúde da família. Ele é um profissional que tem dedicação exclusiva, 24 horas para o seu território, para as famílias que moram, que vivem no território. Principalmente acolhendo, assistindo, ouvindo, apoiando, encaminhando as famílias mais vulneráveis do nosso país. É uma luta diária, mas também é um ato de cuidado diário. Não existe saúde da família, atenção primária à saúde, sem agente comunitário de saúde. Todos os lugares desse país, a gente tem agentes comunitários de saúde, a gente tem endemias presentes e muitas das vezes é o único representante do Estado. Não é só essa questão de vocês fazerem essa última ponte, e essa diferença entre a promoção, a prevenção e a proteção e cuidado em saúde, ele é feito muitas vezes a pé, amassando barro, mas também pode ser em barcos, em bicicletas, como eu conheço muita gente carregando, né, coisas nas costas. Mas é esse trabalho que faz a diferença. Vocês enfrentam chuva, sol e que vão mais além do que é a profissão dos agentes de saúde e endemia, porque vocês trabalham também como agentes sociais.
indo à família, conversando com a família, diagnosticando os problemas da família. Vocês são molas mestras e propulsoras do Sistema Único de Saúde, com dedicação, com exímio compartilhamento de tarefas, com exposições às suas vidas pessoais, as suas incolumidades estão sempre às provas, não são apenas as mordidas, mas as picadas de cobra, tudo que você puder imaginar, Marcelo, é possível na vida e na experiência que cada um pôde trazer. A ação deles nos municípios, levando educação e saúde, participando de grandes programas de combate a grandes endemias como malária, dengue, esquistossomose, que são doenças ainda muito prevalentes no país, eles têm essa importância extremamente estratégica. E os resultados práticos? Então, a gente tem várias pesquisas que mostraram ao longo desses 35 anos do programa do agente comunitário que ele impactou em diversos indicadores de saúde. Os principais são relacionados à mortalidade infantil e mortalidade materna, né? No início, nosso país tinha uma taxa muito alta, na década de 90 ainda, de mortalidade infantil, e as orientações que o agente comunitário levava para as pessoas no território sobre amamentação, sobre o uso correto da água, sobre o uso do soro oral e principalmente de imunização, isso impactou fortemente no cuidado e na redução das taxas de mortalidade infantil. Outra ação também muito importante que o trabalho do agente comunitário impactou foi nas internações relacionadas à atenção básica, que a gente chama de internações por causas sensíveis, principalmente aquelas internações relacionadas às doenças cardiovasculares, né, relacionadas à hipertensão, diabetes. Então, as orientações que o agente comunitário leva para a população do uso correto da medicação, de promoção da saúde, também impactaram positivamente nesses indicadores a nível nacional. Então, você imagina quantas inúmeras doenças são evitadas no Brasil simplesmente porque tem um agente comunitário de saúde que vai à casa da pessoa regularmente, medir, aferir a pressão dessa pessoa, medir a sua glicose, né? Quantas pessoas não evitam um agravamento da doença, uma evolução da doença por causa dos agentes comunitários de saúde? Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$ no atendimento, no tratamento, em internações e tudo mais. Eu lembro da epidemia da Covid e aí o papel desses agentes de saúde. Foi um grande desafio, né? A gente olhando a história do nosso Sistema Único de Saúde, que é uma história recente, eu diria que foi o maior desafio que nós enfrentamos ao longo da construção do SUS, né? E o agente comunitário ele foi fundamental, desde a orientação das pessoas nesse território, de medidas de precaução que precisavam ter, do uso da máscara, de orientação de higienização das mãos, dos alimentos no processo de cuidado no período de isolamento que nós vivenciamos. Depois foi fundamental a orientação para a vacinação. Eu acho que hoje nós deveríamos focar cada vez mais no aperfeiçoamento, na instrução, na informação, né, numa reciclagem permanente, num aprendizado permanente, qualificando cada vez mais os nossos agentes de saúde e de combate às endemias. O mais gratificante do trabalho até então é ver as famílias melhorando, é você adentrando, você vira parte dessa família, né? Eu vi gestantes que no meu primeiro mês de trabalho eu abri o pré-natal e eu as vi tendo neném, e esse neném agora crescendo, me reconhecendo, então assim, eu acho isso muito acolhedor, assim. Cacau tem quantos anos?